Olá, muito bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre cristais de gelo no gelato, diferença entre sorvete e gelato, que me perguntam sempre, eu preciso responder aqui de novo sobre isso. Também eu vou falar sobre como intensificar sabores, o uso de leite cru nas receitas. Vou falar um pouquinho sobre leites vegetais também no gelato e tem muito mais. Eu separei aqui 10 perguntas, tá? Como eu sempre faço, perguntas e respostas. Separei aqui 10 perguntas para tirar a dúvida dessas pessoas que me perguntam, que mandam, seja por e-mail, pelo WhatsApp, né? Que meu WhatsApp não para. E também nos comentários nas redes sociais. Gente, vamos lá. Vamos direto ao ponto. Tenho que me apresentar aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou Rafael Helli Ambrosin. Eu moro aqui na Itália. Hoje eu não estou na minha casa, né? Estou em outro lugar aqui, me recuperando de um forte resfriado desses dias. Eu estou na praia com resfriado, ninguém merece, mas tudo bem. É o que tem para hoje. Achei esse cantinho aqui para responder algumas perguntas, até porque por causa desse meu resfriado eu falhei, né? O último final de semana eu não consegui postar nada. Aliás, na quarta-feira, né? No meio da semana eu não consegui postar nada porque eu não estava conseguindo, eu não estava me aguentando. A verdade é essa. Mas claro que eu queria aproveitar. Poxa, eu tô aqui na Apulia, eu tô na praia. É uma cidade maravilhosa, tanto é uma região maravilhosa, tanto em questão de praia, né, em questão natural, mas também de comida. Gente do céu, eu tenho conhecido cada gelateria aqui, cada ideia nova, muito bacana. E claro que isso para mim é sempre um aprendizado, eu sempre trago essas novidades aqui para o canal e principalmente para os meus alunos, né, dentro do meu curso. Falar nisso, olha, tem uma boa notícia aqui para quem tem interesse em entrar para o meu curso, né, para uma nova turma, mas eu vou deixar para falar isso só no final do vídeo, tá bom? Uma grande novidade, uma ideia bacana que eu tive inclusive aqui, nesses dias que meio eu tô de molho, mas a cabeça não para, né? Estou sempre pensando em como melhorar o curso e assim por diante, então no final desse vídeo eu vou falar sobre a próxima turma. Vamos lá, vou começar a responder as perguntas aqui do que eu falei, né, sobre leite cru, diferença sorvete e gelato. Nossa, como me perguntam isso? Isso é uma dúvida recorrente. Eu respondo sempre, mas sempre tem gente nova querendo saber isso também. Tá, primeira pergunta, vamos começar. Posso fazer gelato na minha casa artesanalmente? Gente, é isso que eu ensino, tá bom? O que eu ensino é isso. Quando eu decidi fazer isso é porque eu comecei a fazer em casa e vi que dava certo. Lembra a minha história aí? Para quem não conhece, vou dar uma resumida na minha história. Vim aqui para Itália, comecei a trabalhar em uma gelateria, fiquei louco com os gelatos e falei, puta, mano, custa muito caro, será que eu consigo fazer em casa? Será que eu consigo adaptar meus sabores? Queria melhorar um pouquinho, queria sentir mais sabor de tal ingrediente. Será que eu consigo fazer em casa? E consegui. Fiz a primeira e a segunda, a terceira, fui melhorando, consegui fazer, ficou uma delícia. E eu falei, meu Deus, tanta gente quer fazer em casa, por que eu não vou ensinar? Boa. E comecei a compartilhar isso, porque dá para fazer em casa, ok? Principalmente isso, artesanal, diferente, tem um sabor mais intenso, não é aquela coisa do gelato, né, do sorvete industrial que a gente compra em supermercado, em padaria, que não vou entrar em detalhes aqui, mas ok, né? O que menos se preocupam é com o sabor final, tá? É um detalhe, o sabor é um detalhinho, precisa ter estrutura, precisa parecer grande, enfim. Gelato artesanal é diferente, é sabor, é prazer, a vontade, sabe? Ter um momento com você mesmo, com você mesma, um momento de prazer, alimentar o corpo, sentir os sabores, sentir os aromas. Gente, fazer gelato em casa é vida. Falei isso porque eu vi ontem um videozinho de uma criancinha comendo sushi, falando, isso é vida. E aí eu lembrei dessa piada, que foi meio sem graça, mas eu vou manter aqui. Eu tô meio resfriado, tem que ser assim, o que vir, eu tenho que falar. Certo? Então beleza, olha,
Posso fazer gelato na minha casa artesanalmente? Pode fazer, deve fazer. Eu sempre convido as pessoas, faz, experimenta. Toma gelato em gelateria também, eu adoro. Gente, eu tô falando, eu tô aqui mesmo resfriado, eu tenho tomado gelato todos os dias. Onde eu vejo gelateria, eu entro, experimento, volto no outro dia que tem mais sabores. Então eu tenho conhecido muitas gelaterias, muitos sabores novos. Eu comparo, eu moro no norte da Itália, né, atualmente. Eu moro no norte da Itália, a gente está falando aqui em em setembro de 2023. E eu tô no sul, eu tô, em outra parte, totalmente o oposto da onde eu moro. E muda os sabores também, tá? Muda a sensação, muda a estrutura. Aqui é um local que faz muito calor. Lá no norte, neva, né? Olha a diferença. Então, é o mesmo gelato de um lugar para o outro? Não é, tá? Então, tem muita diferença de gelato para gelato. Então, experimenta em gelaterias, tira ideias, faz na sua casa, compara. Tem tantos vídeos de alunos do meu curso falando que, poxa, não imaginava que fazer gelato em casa poderia até cobrir o da gelateria, poderia até ficar melhor, tá? Porque quando aprende a fazer, o bicho pega, viu? Quando aprende a fazer gelato, você começa a perceber diferenças, gelaterias boas, gelaterias ótimas, gelaterias meia boca, assim por diante, tá? Gelaterias ou gelatos, tá? Às vezes, sei lá, às vezes um gelato é melhor que o outro também, não é porque uma gelateria falhou em um gelato que os outros gelatos não sejam gostosos, tá? Gente, fazer gelato em casa, de novo, é vida. Beleza, vamos lá. Pergunta número 2. Quais as etapas mais importantes no processo de acrescentar sabores à base do gelato? Ok. Quais as etapas mais importantes no processo de acrescentar sabores à base do gelato? É bem complexa essa pergunta aqui, né? Aliás, a resposta. Porque, bom, se a gente vai falar de processo, que tipologia de gelato a gente está fazendo, né? Por exemplo, é um gelato de chocolate que a gente está usando o cacau e o chocolate em barra. Então, a etapa aqui, né? A etapa importante, eu vou aquecer essa mistura até 90 graus para poder colocar o chocolate. Gente, depende muito disso. Agora, eu não sei direito se essa pergunta está se referindo a isso ou está referindo a pó saborizante, tá? No fim da pergunta eu tive essa dúvida aqui, de acrescentar sabor à base do gelato. Ou seja, eu tenho uma base branca lá e acrescento o pó saborizante. Ou eu tenho um monte de saco de pó saborizante, só acrescento leite e beleza. Aí eu não vou nem opinar porque não é o tipo de gelato que eu ensino a fazer, tá bom? Não é o tipo de gelato que eu gosto. Então, aí eu não posso, se for nesse sentido, eu não posso ajudar, tá? Não é o tipo de gelato. Eu gosto de ensinar a fazer gelato com matéria-prima natural, enfim. Se é com uma fruta, usar a fruta, não usar um pó saborizante, tá? Mais ou menos por esse caminho. E se for por esse caminho, tem as etapas, né? Como eu falei do chocolate, como eu falei por exemplo, vamos pensar aqui, ó. Deixa eu raciocinar um pouco. Acrescentar sabor à base do gelato. As etapas mais importantes. Na verdade, quando a gente cria os gelatos, basicamente a gente mistura os ingredientes, né? Vamos falar um gelato de creme, um gelato que tem leite na receita. Então a gente aquece um pouco o leite ali entre 40 e 45 graus, depois adiciona os outros ingredientes, que são os ingredientes em pó, açúcar, sei lá, o cacau, que mais? Leite em pó desnatado, liga neutra, assim por diante, tá bom? Então não tem, em tal momento eu tenho que adicionar aquilo que vai dar sabor. Sei lá, raramente
Existem algumas exceções, como eu falei, por exemplo, o chocolate, né? A gente espera 90 graus, adiciona a barra de chocolate, tira do fogo, começa a esfriar ali a pasteurização e pronto. Esse seria a questão do chocolate. O restante, meio que a gente mistura tudo junto, aí nesse processo tem, né, no andar ali do aquecimento da mistura, existe o processo de emulsão, mas tudo isso é feito durante a pasteurização. Certo? Será que eu consegui entender bem essa pergunta aqui e responder? Eu tentei responder já dos dois jeitos, tá? Depois, número 3. Eu gostaria de saber sobre gelatos com leite e vegetais. Legal, gostei dessa pergunta, até por isso que eu separei aqui para falar. E, gente, até antes de vir para cá, né, antes de viajar, eu estava gravando algumas receitas para pôr no curso, porque tive alguns alunos na última turma que me pediram isso porque eles estavam pedindo, né, por causa de intolerância alimentar, intolerância com lactose, enfim. E aí eu falei, poxa, eu vou adicionar mais algumas receitas, principalmente com leite vegetal, tá? Deixando claro aqui que meu curso não é um curso que oferece receitas. Tem lá as receitas, mas eu sempre falo, poxa, as receitas é para você se basear, tá? É para servir como exemplo. Eu não quero te deixar refém da minha receita. Eu ensino a você criar o balanceamento. Pô, olha a receita lá, você não sabe de onde começar? Ok, tem uma base e vai adaptando para suas receitas, tá bom? Você pode fazer receita. Você pode aprender a fazer receita. Agora, falando dos leites vegetais, que essa foi a pergunta. Gente, vamos lá, leite de arroz, que não é leite, né? Mas conhecido como leite de arroz. O que é, na verdade? Poxa, é água com um pouquinho, né? Uma porcentagem ali de arroz que dá aquele sabor, vai dar aquela sensação. A gente chama de leite. Tem também o de aveia, tem também o de amêndoas, o de soja. A gente pode usar todos esses e tantos outros, né? Tem alguns já que tem até sabor. Por exemplo, fazer um gelato de leite de amêndoa com amêndoa. Dá uma boa evidenciada no sabor das amêndoas. Olha, fica muito gostoso. Então, assim, dá para utilizar, ok? Quando a gente fala, poxa, eu quero um gelato sem lactose, eu quero um gelato que não seja à base de leite. Ok, tudo bem, dá para fazer com esses tipos de leite. Fora isso, tem o sorbeto, dá para fazer trocentas receitas com água, ou quem quer o leite vegetal, tudo bem. Mas é isso, né? O leite vegetal, quimicamente falando, quando a gente separa as coisas do leite vegetal, o que ele tem ali? A grande maioria é a água, e tem o saborzinho de aveia, um pouquinho, uma pequena porcentagem. Se eu não me engano, agora ali em torno de 8%, mais ou menos, 6% de arroz, de aveia. É para dar aquele fundinho, aquele retrogosto, tá? Para deixar marcado. E então, se você quer misturar um pouquinho, quer ter essa sensação, né, uma fruta com esse tipo de leite, dá para usar, ok? Dá para criar um monte de receita com esses leites vegetais. E é bem legal, né? Tem o de soja, tem o de aveia, tem o de amêndoa. Então dá para criar vários. Se a gente pegar o de aveia, poxa, eu posso fazer o de aveia com amêndoa, eu posso fazer o de aveia com pistache, eu posso fazer o de aveia com avelã, eu posso fazer o de aveia com o quê? Sei lá, de coco. Tem o leite de coco também. Olha como aparece. Aí, beleza, estava falando de aveia. Exato, estava falando de aveia. Posso fazer também com leite de soja. Poxa, com o quê? Com pistache, com avelã, com amêndoa, ou seja, com todos eles. Eu posso repetir. Tem um leque de receitas absurdo, é uma quantidade imensa de receitas, tá? Então, é bem legal aprender a fazer gelato por causa disso, que você não fica refém de um sabor, você pode criar aquele que quiser. Ok? Então, leite vegetal é mais ou menos isso. É bem amplo também, dá para criar trocentas receitas e fica bacana, fica gostoso também.
balanceando bem a receita, fica jóia, hein? Vamos lá, depois, tô na pergunta 4, tô quase morrendo aqui já, mas vamos lá, vamos continuar. E no próximo acho que eu vou estar mais disposto e meu corpo vai estar melhor. Gente, não é desculpa aqui não quero ser coitadinho, mas tá meio sofrido aqui para mim. Pergunta número 4, Rafael, você poderia dizer uma lista de equipamentos e matéria-prima básicos? Equipamentos e matéria-prima que são básicos para começar a produzir. Primeira coisa, eu vou te dar uma dica a procurar. Eu deixei um vídeo até não faz muito tempo, tá? Algumas semanas atrás, sobre os equipamentos que a gente usa para fazer gelato, tá bom? São equipamentos simples, que geralmente a maioria deles a gente já tem em casa e não imagina que uma gelateria usam também esses equipamentos, tá? Então eu diria para você procurar esse vídeo, que eu acho que eu coloquei assim, bem assim mesmo, equipamentos necessários, alguma coisa assim, e você vai encontrar detalhadamente, eu coloquei ali, poxa, os equipamentos que a gente usa. Vou dar uma resumida aqui para responder, óbvio, não ia deixar de responder, mas estou falando aqui de mixer, aquele mixer que a gente, sabe, para bater um suco de banana, alguma coisa, a gente coloca dentro do pote, mistura, tritura. Então um mixer, triturador. Também a gente precisa, óbvio, uma tigela, né, para colocar os ingredientes, uma panela, fogão para fazer a pasteurização, ou seja, o aquecimento. A gente precisa da pia da cozinha ou uma bacia com água e gelo. Essa água tem que estar bem gelada para a gente esfriar a mistura, colocar a panela ali dentro, ok? Depois a gente precisa também de potes com tampa, uma película de plástico para colocar por cima, poder travar ali, poder lacrar, na verdade, esse pote e não deixar o gelato em contato com o ar, porque senão tem umidade e aí vai criar aquele gelinho em cima, certo? O que mais de equipamento? Um espremedor para quando você for utilizar uma fruta, né? Um agrume, limão, mexerica, enfim, você precisa espremer, tá bom? Eu até falo nesse vídeo que eu indiquei agora de você procurar, não precisa ser, poxa, um espremedor de última geração, pode ser aquele espremedor de plástico, não tem problema, você pode utilizar, ou seja, eu acho que em toda casa tem um espremedor. E depois também me perguntaram aqui da matéria-prima. Poxa, matéria-prima, se você começar com leite, os açúcares, né? Açúcares você vai... Que tipo de açúcar eu estou falando aqui? Da sacarose. Sacarose o que é ela? O açúcar normal, que a gente tem em casa. Quem gosta de café, joga no café ali para adoçar. Quem gosta de jogar chá, eu adoro chá, né? Mas eu nunca coloco açúcar no chá. Quem gosta de adoçar chá é aquele açúcar que a gente tem em casa para adoçar café, chá, para fazer doce, enfim. Açúcar comum. Depois, dextrose e glucose. São outros tipos de açúcares que são usados na gelateria, tá? Para fazer gelatos. Você encontra em sites aí do Brasil, lista de fornecedores, né? Que eu sempre falo, eu dou uma lista de fornecedores para os meus alunos. Vai encontrar, eu sei que tem, tá bom? Estou falando porque eu sei que tem sites aí no Brasil que tem esses açúcares e é fácil de encontrar. Ok, matéria-prima, né? Eu estava falando. Aí, além disso, qual que vai ser a base, né, desse gelato? Então eu falei do leite, vai precisar de um leite em pó também desnatado, uma gema de ovo se você quiser fazer um gelato de creme, um chocolate se o gelato que você quer fazer é de chocolate, frutas, dependendo da fruta que você quer fazer, tá bom? Matéria-prima é mais ou menos isso e depois também uma liga neutra. Liga neutra nada mais é do que um ingrediente, na verdade é uma embalagem com alguns ingredientes, tá? Esses ingredientes a gente chama de neutro porque ele não interfere nem na cor nem no sabor do gelato, tá? Mas são ingredientes naturais que ajudam na estrutura do gelato.
Então ele deixa o gelato um pouquinho mais viscoso, isso ajuda na estrutura, não derrete tão rápido. Enfim, estou saindo da pergunta e falando uma parte mais técnica, que pode confundir, então vamos lá, desculpa, vai. Matéria-prima, isso também é importante, tá bom? A tal da liga neutra. Gente, que é produto natural, não é nada químico, não é nada de outro mundo, tá bom? São feitos, a maioria delas, elas são tirados de vegetais, ok? Beleza, vamos lá. Número 5, pergunta número 5, vou chegar lá, hein? Pergunta número 5. Com uma única base, eu consigo produzir diversos sabores? Consegue, tá? Vamos lá, puxando sempre para o artesanal. Eu falo sempre de gelato artesanal. Você fizer uma base branca, uma base com leite, creme de leite, base branca. A partir dela, você pode fazer trocentos sabores. O que você quer colocar? Um chocolate ali no meio, você quer colocar cerejas ali no meio, você quer colocar morango ali no meio, você quer colocar geleia, alguma geleia, tem geleia de tudo quanto é sabor de fruta, então você pode colocar as geleias ali no meio. Dá para fazer uma mistura gigante, uma quantidade de receitas enorme com uma base só, tá bom? Então, dá sim. Depois, número 6. Como manter o gelato saudável, barato e saboroso ao mesmo tempo? Vou dizer uma coisa. Para você, primeira coisa, se você comparar o quanto você precisa gastar, né? O quanto você precisa comprar de ingredientes para preparar o gelato em casa com um gelato, um único gelato que você vai comprar numa gelateria, você já vai ver que ele é muito mais barato você fazer 1 quilo do que comprar gelato na gelateria, tá? Principalmente se você não for sozinho, porque, claro, você não quer ir sozinho, você vai levar a sua esposa, a sua família, a sua namorada, amigos, enfim. E no feminino também, vai levar seu namorado, e assim por diante, família, filhos, pais. Ou seja, gente, sai muito mais barato fazer em casa do que comprar na gelateria. Então, no que a gente vai querer economizar aqui? Tá? Quem economiza é a gelateria, porque ele não pode colocar ali o máximo do sabor. Ele não pode colocar o ingrediente mais caro, que é aquele que dá sabor, ele não pode... Não, eu vou abusar desse daqui. Porque o dinheiro sai por baixo, entendeu? Então, economizar é o papel da gelateria. A gente fazer em casa, poxa, você tem que focar em gelato gostoso. Em gelato realmente que te dá o sabor. Qual que é? Um gelato de baunilha. Poxa, vamos fazer esse gelato ter sabor de baunilha, não vamos economizar, não vamos colocar aquele extrato falso de baunilha, tá? Vamos comprar semente de baunilha mesmo, assim por diante. Isso já é uma economia, você fazer em casa já é uma economia muito grande, muito alta em relação a tomar gelato em gelateria, ok? Beleza. Número 7. Pergunta número 7. Como diminuir os cristais de gelo do gelato? Essa é clássica também, eu respondo dia sim, dia não. Mas cristais de gelo, ele pode estar ligado a duas coisas, tá? O rápido, aliás, o demorado ou o lento congelamento do gelato. Isso faz com que os cristais de gelo fiquem maiores. E também uma receita ali com excesso de água, tem muita água livre na receita, faz com que ela fique mais gelada, né? E isso são cristais de gelo no gelato, tá? É um erro brutal para quem é bom conhecedor de gelato, quem gosta de um gelato macio, gostoso, sem cristais de gelo.
Isso é um erro brutal, tá? Não pode acontecer. Então, como diminuir isso? Tem que resolver uma dessas duas partes. Ou o problema na receita mesmo, ou o congelamento muito demorado do gelato. Ok, número 8. Eu posso produzir gelato através de leite cru de vaca? Poder pode, ok? Poder pode. Eu estou falando aqui para as pessoas que fazem gelato em casa, tá bom? Se fosse uma gelateria, a resposta é não, porque a lei diz que qualquer leite, qualquer comercialização de leite tem que passar pelo processo de pasteurização, tá bom? Pasteurização, poxa, é a sanificação, é o processo de higiene do leite. Então, você não vai achar um leite cru, por exemplo, no supermercado, porque eles não podem vender, tem que passar pela pasteurização, certo? Agora, inclusive eu tenho alunos que eles têm a vaca, né, no sítio ali, eles têm sítio, eles mesmos pegam, conseguem tirar o leite. Então assim, eles produzem a partir do leite cru, ok, mas fazem o processo, tem que fazer o processo de pasteurização, tá? Então pode produzir, mas tem que fazer o processo, beleza? Outra coisa, só para a gente fechar aqui, porque isso é uma outra dúvida, às vezes o pessoal tem preguiça de fazer pasteurização, tá? Porque você tem que trabalhar um pouquinho mais, né? Você tem que ter um processo de alguns minutos a mais para aquecer e esfriar a mistura do gelato, e as pessoas acabam querendo pular esse processo, só que pulando esse processo, no final o gelato não fica igual, tá bom? Muda estrutura, pula o processo ali de mistura dos ingredientes, de emulsão, gordura com água, tá? E tem tanta gente que, sua receita não ficou boa. Eu fiz a receita que tinha ali no YouTube, não ficou boa. Aí você começa, ok, mas fala pra mim o passo a passo, o que você fez? Eu falo, mas você não fez a pasteurização? Tive preguiça. Ok. O gelato também fica com preguiça de ficar gostoso, certo? Então tem que fazer, pode usar leite cru, passa pela pasteurização e tá tudo certo. Leite limpo na questão de contaminação, tá bom? E gelato bem feito no final. Vai, número 9. Como intensificar o sabor do gelato? É isso mesmo? É. Como intensificar o sabor do gelato? Bom, esse é um dos pontos que eu falo é a vantagem de fazer gelato em casa. Por quê? Para a gente fazer uma receita, a gente tem parâmetros, a gente segue parâmetros que, por exemplo, eu posso pegar alguma receita e colocar o máximo possível de um determinado ingrediente, tá? Não é que existe só vamos falar de novo aqui de fruta seca. Quanto que eu vou colocar de fruta seca no gelato? 10%? Ou seja, a cada quilo eu vou colocar 100 gramas de fruta seca, né? Da pasta da fruta seca. Ok, eu posso fazer isso. E isso é mais ou menos o que as gelaterias fazem. Só que isso é regra? Eu preciso fazer 10%? Não. Eu posso colocar menos? Posso colocar menos. Eu posso colocar mais? Posso colocar mais. E aí eu vou intensificar o sabor. Imagina aqui o gelato que se eu colocar ali 12%, 14%, já começa a ficar numa quantidade que a gente tem que tomar cuidado com o balanceamento também, tá? Não é colocar ali o quanto eu quero, porque depois vai dar problema. Mas um gelato que eu experimente um gelato que tem 8% de fruta seca e depois um gelato que tem 12% de fruta seca, ele vai estar muito mais intenso, tá? E eu fazendo em casa, eu tenho essa possibilidade, porque o gelatier ali na gelateria, é ele que determina o quanto ele vai colocar. Ele vai considerar o quê? Sabor, custo, enfim, ele vai considerar o que ele acha viável e o que ele acha
necessário, suficiente para aquela receita. Eu em casa eu vou colocar o que eu acho necessário, o quanto eu quero, tá? O quanto agradou meu paladar. Então é uma grande vantagem fazer em casa para poder intensificar, certo? Então como intensificar é isso? Sabendo os parâmetros, você sabe até onde você pode chegar. Ok. A 10ª e última pergunta, tô aqui todo atazanado com o meu nariz, né? Todo travado. Mas vai. No próximo eu acho que eu vou melhorar. No próximo não, porque hoje ainda eu quero ir numa gelateria e gravar tomando um gelato ali. Talvez eu sofra igual, mas vai ter que ser assim. Beleza, número 10. Qual a diferença entre sorvete e gelato? Ah tá, essa é a clássica, né? Sorvete e gelato, qual a diferença? Bom, basicamente, se a gente pegar aqui, ó, vamos falar do gelato artesanal, que é o que eu ensino a fazer, e o sorvete tradicional, que a gente conhece, poxa, eu vou na sorveteria tal, esse sorvete, ele é feito com pó-saborizante, ou seja, a sorveteria compra lá um saco, e aí nesse saco tem açúcar, tem não sei o que lá, tem leite em pó, tem aromatizante, tem ali um monte de coisa, eu acrescento leite e me dá o saborzinho do morango, tá? Esse saborzinho aí do morango me engana, faz eu acreditar que eu estou tomando um sorvete de morango, ok? Do outro lado, o gelato artesanal, o que que eu coloco? Morango, eu vou lá na feira, no mercado lá, então eu compro o morango, eu corto, eu tiro a coisinha, eu lavo, desinfeto, coloco o morango dentro da mistura, tá bom? E leite ou água, se eu quiser fazer um sorveto, os açúcares, os outros ingredientes, misturo e eu tomo realmente um gelato feito com morango, tá? A diferença brusca é isso, ok? Se a gente for comparar um gelato, o artesanal, sempre artesanal, hein, gente? Eu sempre falo desse gelato porque é esse que eu gosto de ensinar, é esse que eu gosto de tomar. Eu vejo qualidade nesse gelato, por isso que eu gosto de compartilhar dele. O meu curso é totalmente voltado para esse tipo de gelato. Então, se eu for comparar o gelato artesanal com o gelato industrial ou sorvete industrial, o que que é o sorvete industrial? O potão lá, né? Que a gente fala, nossa, barato esse monte de sorvete por esse preço. Ah, já vou comprar logo 2. Ok. Tá, também. Ali tem aromatizante, ali tem toda a estrutura é feita para que dure até 1 ano. O gelato artesanal, eu falo para você que ele tem que durar ali entre 4 e 5 dias. Aquela estrutura, cremoso, maciez na boca, tá? Sabor intenso. É para você consumir em poucos dias. É um produto feito artesanalmente. Não é um produto para durar 1 ano congelado ali, ok? E além disso também, o sorvete industrial, ele tem uma quantidade de ar, que é o que eu falava, né? O potão gigante, quanto que tem ali mesmo de ingrediente? Metade do pote, tá? Outra metade faz crescer porque vai enfiando ar ali, ele vai crescendo, mas você está pagando por ar também, tá bom? Metade do que você está pagando ali, você está comprando ar. A outra metade é ingrediente. Ingrediente ruim, tá bom? Aromatizante, não tem fruta ali. Ou, sei lá, chocolate, tem aromatizante. Beleza. E muitas vezes aromatizantes, na maioria das vezes, artificiais, tá? Não são nem naturais. Ah, gente, vai, ó. Paro por aqui, porque eu tenho que me recuperar um pouco agora, tomar aquele chazinho para dar uma controlada, porque realmente eu tô detonado de resfriado e sinusite. Tudo bem, tô aqui, vai. Consegui trazer mais um conteúdo, 10 respostas aqui. E agora eu vou aproveitar a falar antes que eu não consiga mais terminar. Vou falar aqui sobre a surpresa, né, que eu falei, para quem tem interesse em entrar numa nova turma do meu curso, que é o Mundo Mágico do Gelato Italiano, onde eu ensino a fazer gelato italiano artesanal em casa, tá? Gelatos igual uma boa gelateria faz,
Em novembro, agora estamos falando de 2023, em novembro eu vou abrir uma nova turma, tá bom? Eu vou fazer um curso gratuito, como eu sempre faço. Antes eu faço um curso gratuito, ok? Dou uma boa resumida ali. A gente para uma semana, né? Eu me dedico uma semana totalmente para quem quiser participar. É um curso online que você pode assistir de qualquer lugar. É um curso gratuito, ou seja, basta você ter internet e para poder assistir, para poder participar, para poder falar comigo, para poder tirar suas dúvidas. Eu me dedico uma semana totalmente a esse curso gratuito. Eu não tenho a data ainda certa, tá? Mas vai ser aqui ou no finalzinho de outubro ou no começo de novembro, tá bom? Então, um curso gratuito, vai ser muito bacana. Como tantos outros que eu já fiz, pessoal participa, o pessoal faz o gelato, faz a receita, o pessoal que quer aprender mesmo vai ver que eu faço uma grande passagem assim, ó, do começo, desde o que é o gelato, o que representa, né, até a receita final, até o gelato pronto, até servir o gelato. Então, acho que tem muito conteúdo, muita coisa de valor, gratuitamente para você poder conhecer, ver se é para você mesmo, fazer um gelato, e aí se você quiser se aprofundar, entrar no meu curso. Estou falando isso porque eu tenho recebido nos últimos dias algumas mensagens no WhatsApp do pessoal que está interessado em fazer, porque aqui na Itália é verão ainda, né? Tá acabando o verão, mas aí no Brasil o pessoal já está se preparando porque vai chegar o calor em breve e a galera quer aprender a fazer gelato. Estão me pedindo nova turma, vou abrir nova turma. Tá bom? Vou fechando por aqui. Aqui embaixo, dependendo onde você está assistindo esse vídeo, aqui embaixo eu vou deixar o link para você poder se cadastrar, já entrar nessa lista de espera do próximo curso. E se você estiver assistindo no meu Instagram, o link na bio, você vai poder se cadastrar também, ficar sabendo quando que vai ser exatamente, né, as datas do curso. Certo? Vou fechando por aqui e o que eu não pedi ainda, eu vou pedir agora para você curtir esse vídeo, para você compartilhar com as pessoas que você ama. Isso me ajuda muito, tá? Eu continuar aqui, esse é meu trabalho, compartilhar sobre gelato italiano, trazer novidades. Doente ou não, eu tento sempre estar aqui. Então vou pedir essa ajuda também para você compartilhar, deixar seu comentário aqui embaixo, se alguma coisa não ficou muito clara, se você tem alguma dúvida que não foi respondida aqui, pode deixar que num outro vídeo eu vou responder com certeza, tá? Por último, vai lá, se inscreva. Exato, se inscreva no meu canal aqui, ativa o sininho para você ficar sabendo quando eu postar novos vídeos, certo? Vai. Finalizando aqui, a gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê no próximo gelato, sem resfriado. Tchau, gente!